Então, agora eu vou... a gente vai fazer um exemplo, tá? Um exercício, dois exercícios, na verdade, onde eu vou explicar como que a gente pode utilizar, então, a distribuição normal padrão, tá? Para estimar probabilidades, tá? Então, eu tenho uma distribuição, né? Uma variável, né? Contínua, que ela segue a distribuição normal. E aí eu vou ter informações como média e desvio padrão e eu vou querer estimar então a probabilidade, né, de determinado valor estar entre alguma coisa, tá? Então, usando a tabela padrão, tá, os valores que eles já são calculados naquela tabela, tá, que é essa tabela aqui, né? Então, a gente vai ter que encontrar a padronização para estimar a área que corresponde a essa tabela, tá? Então, vamos começar pelo primeiro exemplo. Então, o exemplo 1. O que ele diz, tá? Então, ele está dizendo que as vendas diárias de uma lanchonete seguem uma distribuição aproximadamente normal, com média igual a 400 e desvio padrão igual a 100. Calcule a probabilidade de, no determinado dia, a lanchonete fature entre 400 e 500. Bom, o que a gente vai fazer primeiro? Então, primeiramente, a gente vai retirar os dados do meu problema. Então, quais são os dados do meu problema? Vamos lá. Primeira coisa que ele me deu que média, né? Então, vamos lá. Média, mi, tá? Segue uma distribuição normal. Então, aqui a gente vai usar os parâmetros que é a média mi. Então, a gente vai representar por 400, né? E ele deu que o desvio padrão é igual a 100. Então, aqui a gente vai representar por sigma igual a 100, tá? Bem, então, nós tiramos os dados do problema. Agora vamos para a letra A. Ele quer saber, né? Calcule a probabilidade de, em determinado dia, a lanchonete fature entre 400 e 500. Então, letra A. Eu vou utilizar a distribuição normal para estimar probabilidades. Então, eu quero encontrar a probabilidade de um determinado valor da variável x, né? No caso, estar entre 400, né? E 500. Né? Então, estar entre 400 e 500. É essa a probabilidade que eu quero aqui. Bom, como a gente vai usar a distribuição normal, né, para estimar essas probabilidades, a primeira coisa que eu faço, né, eu sempre gosto de fazer o desenho, eu sugiro que vocês façam o desenho também, que fica mais fácil para a gente não se perder. Então, eu vou fazer aqui uma curva, né, que não é a curva normal, né, mas... Então, aqui no centro, a gente vai colocar o quê? O valor de mi, né, igual a 400, que é a média, e aí a gente vai colocar os valores. No caso, ele quer que vai entre 400, x igual a 400, então ele coincidiu com a média mi, 400, né, então não preciso colocar o valor de x, até 500. Né? Então, eu quero de 400 a, vou chamar x, 500. Então, gente, é essa áreazinha aqui, ó, que ele quer. Então, eu vou destacar essa área, né? Porque é essa área que eu quero. E aí, eu vou chamar de uma determinada área A, tá? Então, é esse pedacinho aqui que nós queremos encontrar, essa probabilidade, tá? E para isso, a gente vai padronizar. Então, eu vou padronizar essa curva, né? Transformar ela na escala Z, lembra que eu comentei no final da aula passada? Né? Então, nós vamos transformar ela numa escala Z padrão. Para isso, então, vou fazer o desenho novamente. Então, sempre que a gente padroniza, a média passa a ser 0. Então, eu coloco aqui média igual a 0. E aí, eu preciso encontrar o Z que corresponde àquele valor de x. Então, eu preciso encontrar esse Z que corresponde àquele valor de x. Bom, para isso, nós usamos aquela relação, né? Que é Z igual a x, que é o valor da variável que eu quero padronizar, menos a média dividido pelo desvio padrão. E isso me dá, então, o número de desvios padrões que o valor x está da média, tá? Isso que significa o z, essa escala z. Então, quem representa o x para mim? Representa essa variável x aqui, ó. Esse 500 que está distante da média 400. Então, vou fazer aqui, ó, 500 menos a média mi, que é 400, no caso, dividido pelo meu desvio padrão, que é 100. Então, dividido por 100. Tá? Então, o meu z vai ficar 100 dividido por 100 igual a 1. Tá? Esse z igual a 1, então, aqui, na verdade, ó, o meu z
né? Meu Z é igual a 1, eu encontrei o valor. O que isso quer dizer, gente? A tabela que nós estamos usando de distribuição normal, tá? Ela está padronizada como? Nós estamos utilizando essa tabela aqui, ó, tá? Que ela vai fornecer os valores de 0 até um determinado valor de Z, tá? Então, ela vai fornecer a área de 0 até o valor de Z. Então, no nosso exemplo aqui, né? Então, opa, voltando, desculpa. No nosso exemplo aqui, né, ele quer do 0 até Z. Quem representa o Z? Então, para encontrar essa área, a gente vai ter que olhar o Z. Z igual a 1. Então, eu vou lá na tabela, tá? E vou localizar onde estão os valores de Z. Os valores de Z, gente, eles representam aqui, tá? Então, para encontrar o valor de Z, eu tenho que olhar aqui e aqui, tá? Então, nós temos que olhar Z igual a 1. Gente, então aqui nós temos geralmente a primeira, ó, nós temos o número inteiro aqui nessa coluna e o primeiro algarismo significativo após a vírgula. Quando o valor de Z, tá, é um valor com 2 algarismos significativos, nós temos que olhar a primeira algarismo aqui e o segundo aqui, nessa linha, tá? Bom, depois a gente vai ter exemplos que a gente vai poder ilustrar melhor. No caso agora, o meu Z é igual a 1. 1 inteiro. Então, ele representa por 1,0. A gente sempre tem que olhar aqui. 0, 0. Então, na verdade, né, o meu Z, ele tá representado nessa coluna aqui, ó. Esse é o valor de Z igual a 1. Então, essa é a área. É a área que representa, na minha curva da distribuição normal, a área de 0 até Z igual a 1. Então, representa 0,3413. Tá? Então, isso quer dizer que essa área aqui que nós encontramos, ó, todo esse pedaço aqui, vale 0,3413. Então, Z igual a 1 corresponde a uma área igual a 0,3413, que corresponde, então, à probabilidade de ter um valor entre 400 e 500. Então, ele corresponde à probabilidade de ter um valor entre 400 e 500, que representa essa área. Então, a probabilidade de um valor estar entre 400, né, e 500 é igual a quanto? Então, vai ser igual à minha área, que é 0,3413, ou se eu multiplicar por 100, isso vai dar 34,13%, tá? Então, essa é a área de 0 até Z, né, que é essa área aqui, que ele queria de 400 até 500. Porque o meu 400 corresponde à média. Vamos para a letra B. Então, letra B. Letra B, ele quer a probabilidade entre 350 e 500. Então, vamos lá. Então, eu quero encontrar, né, letra B, a probabilidade de estar entre, de X estar entre, já esqueci, 350 e 500. Então, 350 e 500. É essa a probabilidade aqui. Então, eu vou fazer o desenho, a curva, porque eu acho que fica mais fácil de visualizar, né? Então, aqui na minha curva, o que a gente tem? Vou fazer um pouquinho maior. Então, nós temos a média, que vai estar aqui no meio, que ela é 400, e aí nós vamos colocar os valores. Onde está o 350? Está abaixo ou acima da média? Bom, 350 é um valor que está abaixo. Como eu tenho dois valores e nenhum é a média, eu vou representar assim. X1 igual a 350, né? E X2, que é 500, está acima da média, porque a média é 400. Então, eu vou colocar mais ou menos o X2, né? Acima da minha média. X2 igual a 500. Então, cada um desses X vai me gerar uma área. Então, o X1, tá? Então, o X1 aqui vai gerar uma área 1. O X2 vai me gerar uma área 2. Então, na verdade, a probabilidade entre 350 e 500 vai ser o quê? Vai ser dado por área 1 mais a área 2, porque
é essa soma dessas duas áreas, porque as áreas que estão entre 350 e 500. Então, vamos padronizar, né? E vamos encontrar essas áreas e depois somá-las. Então, vamos lá. Opa! Então, aqui minha curva ficou. Quando eu padronizo, então, a média passa a ser 0, né? O x1 vai ser um valor de Z1 que eu quero encontrar, né? Porque vai me gerar uma área 1, né? E o x2 vai me gerar um Z2, que depois eu vou encontrar como sendo a área 2, desculpa. Então, vamos ver. Então, eu quero encontrar essas duas áreas. Quanto que vai ser o meu Z1? Então, o Z1 vai ser o quê? Vai ser igual a x1 menos a média dividido pelo desvio padrão, tá? Então, quanto que é o x1? 350 menos 400 dividido por 100. Então, isso aqui vai ficar 50, né? Menos 50, na verdade, né? Então, vai ficar menos 50 dividido por 100, que é igual a menos 0,5, tá? Bom, para fazer o Z2, eu vou usar o rascunho aqui, tá? Então, nós temos o quê? O Z2, tá? Deixa eu só colocar aqui. Então, vamos lá. O Z2, que era o valor 2, né? Ele vai ficar igual a quanto? Ao x2, que é o valor que representa, menos a média dividido por 100, tá? Então, quem é o meu x2? Vamos ver aqui. Então, o meu x2 é 500. Então, vai ficar 500 menos 400, né? Então, aqui a gente vai ter 500 menos 400 dividido por 100. Então, isso aqui vai ficar 100 dividido por 100 igual a 1. Então, o que nós temos? Só para recapitular. Então, o Z1, gente, ele ficou menos 0,5, né? E o Z2 igual a 1. Bom, como nós vimos, né, que uma das propriedades da média, da distribuição normal, né, é que as áreas, né, ou as regiões, elas vão ser simétricas, né? Então, as áreas que a gente tem acima, né, correspondente aos Z's, vão ser as mesmas áreas que a gente tem abaixo, considerando os negativos, tá? Então, por exemplo, se eu tenho ali o 1 positivo acima da média, o menos 1, que é negativo abaixo da média, eles vão ter a mesma área em relação ao 0, tá? A área de 0 a 1 é a mesma área que 0 a menos 1. Então, por isso que a gente acaba desconsiderando esse sinal para olhar nessa tabela que eu estou usando aqui, que eu estou adotando, tá? Então, essa tabela, ela já considera os valores só positivos. Então, a gente vai olhar aqui, Z1 vai corresponder a qual área 1? Então, nós vamos vir aqui na tabela agora, ó. Para olhar a área 1, nós vamos vir na tabela. 0,5, onde está na tabela o Z aqui correspondente a 0,5? Então, a gente vai vir na coluna aqui, ó. Z igual a 0,5. Tem algum algarismo após? Não, né? Não temos é 0, porque é 0,50. Então, vai ficar 0,1915, a área correspondente a menos 0,5. Lembrando que a gente desconsidera o sinal. Então, 0,1915 e as áreas são sempre positivas, probabilidade sempre positiva. Então, a área 1, 0,1915, tá? E o Z2, que é igual a 1, vai corresponder a uma área 2 igual a quanto? Vamos lá na tabela. Se eu não me engano, nós já vimos no A. Então, ó, 1, Z igual a 1, corresponde a 0,3413. Então, a área de Z igual a 1 corresponde a uma área 2 de 0,3413. Então, 0,3413. Bem, lembrando que ele quer, então, a probabilidade de X, né, estar entre 350 e 500, né? Então, ele quer essa probabilidade aqui. Então, como eu mostrei antes para vocês, corresponde à área 1 mais a área 2. Por quê?
porque nós temos os valores, um valor que é 350 que está abaixo da média e um valor que é 500 que está acima da média. Então, quando eu quero a probabilidade entre os valores que um está abaixo e um está acima, a gente faz a área 1 mais a área 2. Então, aqui a área 1 é 0,1915 mais 0,3413. Então, a probabilidade, a resposta, então, vai ficar a probabilidade de x, né, estar entre 350 e 500, né, vai ser a soma dessas duas áreas, que vai me dar, deixa eu só ver aqui, 0,5328, né, 0,5328, opa, deixa eu só apagar aqui, então vai ficar igual a 0,53, desculpa, 0,5328 ou 53,28%, tá? Então, essa seria a resposta. Agora, vamos ver aqui a letra C. Então, essa é a probabilidade de estar um valor abaixo e um valor acima, tá? Que é aqui. Né? Que é essa situação aqui. Agora, vamos ver a letra C. Ele quer encontrar na letra C entre 450 e 650. Então, vamos lá. Entre 450 e... 450 e 650. Né? Então, entre 450 e 650. Então, letra C. Né? Então, letra C. Eu quero encontrar a probabilidade de x estar entre... Deixa eu ver aqui qual é o valor. 350 e... e 650. Então, entre 450 e 650. Certo? Então, essa é a probabilidade. Então, novamente, eu vou fazer o desenho da minha distribuição normal, tá? Então, o que nós vamos ter aqui? Aqui no meio, média igual a 400, né? Agora, a gente vai ter que ver, o 450, ele está acima ou abaixo da média? Acima. Como eu tenho dois limites, né, eu vou colocar x1 e x2. Então, eu vou representar x1 igual a 450, né, digamos, e 650 que também está acima, que aí eu vou representar por x2 igual a 650. Então, eu vou destacar a área que eu quero. Eu quero encontrar a área entre 450 e 650. Então, eu vou destacar que é essa área aqui que eu quero, certo? Bom, onde está a curva? A metade da curva, né, digamos, ela está aqui. Tá? Então, eu só quero lembrar, né, que metade da curva vale 50% e a outra metade 50% e o total vale 100% ou 1, tá? Então, eu quero encontrar isso aqui, ó. Tudo isso aqui, gente, vale quanto? Vale 50%, né? Bom, mas eu quero encontrar esse pedacinho apenas aqui, tá? Bom, mas como que eu vou encontrar isso? Olhando para x2. Olhando para x2, gente, a gente vai ter uma área 2, porque eu vou fazer o quê? x2, 650 menos o 400, dividido pelo desvio padrão. Então, quando eu faço isso, gente, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma área 2, né? Quando eu faço x1 menos o 400, eu vou ter o quê? Uma área 1, tá? Então, para eu poder ter esse pedacinho aqui, eu vou ter que fazer o quê? A área maior, que no caso aqui é a 2, menos a área menor, que no caso aqui é a minha área A1, tá? Então, vamos por partes. Então, padronizando.
padronizando, o que que nós temos? Nós temos que, tá? A média vai passar a ser 0, né? Então, a média vai passar a ser 0. O x1 eu vou representar por um z1 e o x2 eu vou representar por um z2. Então, eu quero encontrar essa área aqui, tá? Então, o z2 vai me resultar numa área 2 e o z1 vai me resultar numa área 1, tá? Então, vamos lá. Então, vamos primeiro, z2. Z2 vai ficar igual ao quê? Vai ficar igual ao x2, no caso, eu comecei pelo z2, agora vamos fazer pelo z2. Então, vai ficar x2 menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, quem é o x2? É 650 menos a média 400 dividido por 100. Né? Então, isso aqui vai dar aproximadamente 2,5. Tá? Então, o meu Z2 é igual a 2,5. Já vou fazer o Z1, depois eu separo. Então, vamos ver o Z1 agora. Z1 vai ficar x1, né, que é o valor que eu quero transformar, né, é o valor da variável x que eu quero transformar em Z1, menos média mi, dividido pelo desvio padrão. Tá? Então, o meu x1 vai ficar 450 menos 400 dividido pelo desvio padrão, que é 100. Então, isso aqui vai ficar 0,5. Bom, então, gente, o meu Z2, que é igual a 2,5, vai me fornecer que área lá na tabela? Vai me fornecer uma área 2. Então, agora a gente vai lá na tabela e vamos ver qual é a área que corresponde a 2,5. Tá? Então, vamos ver aqui o que corresponde a 2,5. Então, nós vamos olhar aqui na coluna onde está o 2,5, tá? O 2,5 está aqui, ó. E ele não tem nenhum algarismo após, então, essa é a área que corresponde o Z 2,5, que é 0,4938. Então, 0,4938. Então, 0,4938. Tá? Então, assim, ó, 0,4938. Tá? Então, essa é a área. A área 1, vamos ver. Então, o meu Z1 igual a 0,5 corresponde a uma área 1 igual a quanto? Então, vamos ver. Bom, a área 1, gente, 0,5. Então, vamos lá na tabela e vamos ver qual é a área que corresponde a Z igual a 0,5. Se eu não me engano, nós já vimos, né? Já pegamos essa informação. Então, Z igual a 0,5 é 0,1915. Então, vamos lá. 0,1915. Então, a área 1 vai ser aqui, ó, 0,1915, tá? Bom, como eu quero encontrar essa areazinha aqui, ó, eu tenho que fazer a área 2 menos a área 1, que é essa que representa a probabilidade que eu quero. Então, gente, a probabilidade, quando eu tenho dois valores que estão sempre acima da média e dois valores que os dois estão abaixo da média, eu quero a probabilidade entre eles, eu vou ter que fazer a área maior menos a área menor. Então, como eu quero a probabilidade de x, né, estar entre 450 e 650, que são dois valores que estão acima da média, então eu vou ter que fazer a área 2 menos a área 1. Tá? Então, a área maior que a área 2, 0,4938, menos a área 1, 0,1915. Então, 0,4938 menos
0,1915, 0,3023. Então, isso aqui vai dar 0,3023 ou 30,23%. Então, essa seria a resposta da probabilidade do valor estar entre 450 e 650, lembrando que os dois valores estão acima, tá? Então, os dois valores estariam acima da minha média, tá? Então, sempre que eu quero valores que estão acima, os dois acima ou os dois abaixo, eu quero entre, tem que fazer um menos o outro, que seria o maior menos o menor, tá? Bom, letra D. Letra D, então, do exercício. Mais de 325. Então, eu quero encontrar agora a probabilidade de mais de 325, tá? Então, letra D, vou colocar aqui, né? Letra D, a probabilidade de ser, então, vou representar por x, né? O que é ser mais, né? A variável x, né? Ser maior que 325. Tá? Então, é isso que eu quero encontrar. Então, para fazer isso, eu vou construir a curva normal aqui, né? E vou colocar aqui o valor da média, tá? Então, o valor da minha média, que no caso é 400, né? Então, como a minha média aqui, ela é 400, então, mi igual a 400. E eu quero encontrar, então, a probabilidade de x ser maior que 325. Mas antes tem que fazer a pergunta, 325 é maior que 400 ou menor? Menor, então nós vamos representar embaixo. Então, eu vou colocar x igual a 325. Então, eu quero x maior que 325. 325 tá aqui, então eu quero tudo que é maior. Daqui até mais infinito, né? Então, eu quero tudo isso. O que é isso aqui? Bom, aqui a metade da curva, onde está a média 400, para cima, toda essa metade da curva, vale 50%. Então, eu não preciso calcular nada, né? Eu já sei que ela vale 50% ou 0,5, né? Então, eu já sei que ela vale 50%, né, no caso, ou 0,5 se eu transformar. Então, o que nós precisamos é encontrar essa área aqui, né? Por isso que nós precisamos encontrar a padronização do z. Então, vamos padronizar a curva. Padronizando. Então, a gente vai ter o que aqui padronizando? Nós teremos a média passa a ser 0, no caso, né? E aí, eu vou ter que encontrar quem? O z correspondente a aquele x 325. Então, na verdade, eu vou ter essa probabilidade de x ser maior que 325, vai ser a soma da área mais esse pedacinho aqui, né, que é 0,5, ou 50%. Então, eu preciso encontrar essa área, eu preciso encontrar esse valor de z aqui. Então, para isso, nós usamos a relação, né, z igual a x, né, no caso, menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, o meu x é 325, menos a média, que é 500, dividido por... Opa, a média não é 500, a média é 400. Desculpa. Ah, então, aqui é 400 e o desvio padrão é 100. Então, isso aqui, gente, vai ficar menos 75 dividido por 100, que é igual a menos 0,75. Bom, por que dá negativo? Dá negativo porque nós temos valores abaixo da média. Então, é um número de padrões que estão abaixo da média. Então, esse z é 0,75, tá? Então, o meu z igual a 0,75, a menos 0,75, vai fornecer uma área, né? Lembrando que nós vamos abstrair o sinal para olhar na tabela. Então, agora nós vamos lá na tabela e vamos olhar o valor da... Qual é o valor da área que corresponde a um z 0,75. Então, onde está o 0,75? Vamos lá, ó. O 0,7 está aqui, né? Então, aqui está o 0,7, mas não é só isso que a gente quer. Onde está o 0,05 para fechar?
Então, aqui a gente tem, ó, 0,75 lá em cima. Então, esse é o valor que corresponde ao Z 0,75, ó. Porque o 0,7 eu só tenho o primeiro algarismo após a vírgula. Para juntar os dois algarismos, eu tenho que olhar aqui, nessa linha aqui, que corresponde ao segundo algarismo significativo após a vírgula do Z. Então, juntando, eu tenho que a área que corresponde ao Z 0,75 é 0,2734. Então, essa é 0,2734, né? Ver se tá certo. Zero 2734, exatamente. Então, a minha área aqui correspondente vai ser área igual a 0,2734. Então, o que a gente faz? Nós vamos somar as áreas para encontrar a probabilidade. Então, a probabilidade, gente, de x ser maior que 325, né? Vai ser igual ao quê? Vai ser igual a área mais 0,5, que corresponde àquela outra metade lá, porque é de 325 para mais. Então, vai ficar 0,2734, tá? Então, 0,2734 mais 0,5, né? Que vai dar, então, 0,7734 ou 77,34%. Se eu multiplicar por 100, é a probabilidade, então, do valor ser superior a 325, tá? Ó, qualquer valor superior a 325, por isso que a gente tem que somar os 50%. Agora, a letra E. Então, esse é mais um exemplo. Agora, vamos para a letra E, que diz o seguinte. Então, a letra E, mais de 550. Então, agora eu quero mais de 550. Então, eu quero encontrar aqui a probabilidade, né, de x ser maior que 550. Então, novamente, o que eu vou fazer? Eu vou construir a minha distribuição normal aqui. Onde está a média? A média está aqui. Média igual a 400. 550 está acima da média, então vou representar mais ou menos aqui. Tanto faz onde vocês forem colocar. Desde que esteja acima da média, claro. Então, mais de 550 é esse pedacinho aqui, ó. Então, é esse pedacinho ali que eu quero encontrar, né? Importante, eu não tenho como encontrar esse pedacinho, essa área, direto olhando a distribuição normal padrão, porque a distribuição normal, as áreas que estão calculadas lá são de 0 até Z, tá? Que corresponde, então, essa área aqui. Então, eu vou ter que encontrar essa área primeiro aqui e diminuir dos 50%, tá? Bom, então, a gente vai ter o que aqui? O Z, quanto que vai ser? Padronizando, então, o que eu teria aqui? Se eu padronizasse essa área. Deixa eu botar aqui. Então, se eu padronizasse essa área, tá? O que eu teria? Z igual a quanto? Z igual a X, que é 550, né, no caso, menos a média, que é 400 dividido por 100. Né? Então, 550 dividido vai dar 1,5. Então, o meu Z aqui, gente, vai dar 1,5. Tá? Então, gente, o Z igual a 1,5 corresponde a que área? Qual é a área que corresponde? Bom, vamos olhar na tabela da distribuição normal. Então, a tabela da distribuição normal, que tá aqui, né? 1,5 agora é o Z. Então, vamos olhar aqui na primeira coluna do Z. 1,5. Onde está 1,5? Então, o 1,5 está aqui. Não tem nenhuma casa após, então vai ficar 1,5
0. Então, a área que corresponde a 1,5 é 0,4332. Então, 0,4332. Então, gente, essa área aqui vale 0,4332. 0,4332. Tá? Essa é a resposta final? Não, porque eu quero encontrar esse pedacinho aqui, então não é a resposta final. Então, a gente faz como? Então, a probabilidade, gente, de x ser maior do que 550 vai ficar o quê? Vai ficar essa metade da área, que vale 50%, ou 0,5, né? Menos a área, porque se eu fizer esse 0,50 menos essa areazinha aqui, vai sobrar o pedacinho da área que eu quero encontrar. Então, a probabilidade de x ser maior do que 550 vai ser igual a 0,5, tá? Menos a minha área, que é 0,4332. Tá? E isso vai dar aproximadamente 0,06, tá? Meia. Vai dar, então, aproximadamente 0,068. Tá? Se eu multiplicar isso, tá? Ou 6,68%. Tá? Então, essas são algumas formas que a gente tem para fazer, tá? Aqui, claro, eu desenvolvi várias possibilidades, né? Várias formas que podem aparecer de perguntas, tá? Para encontrar, para estimar a probabilidade através da distribuição normal, tá? Então, quando é maior que um valor e esse valor está acima da média ou ele está abaixo da média, tá? Então, a gente faz assim. Esses são os modelinhos, tá?